Olá, aspirante a desenvolvedor web! Eu sou Gabriel Gadelha e te dou as boas-vindas a mais um vídeo desta playlist dedicada à resolução comentada de atividades sobre HTML. Se você chegou aqui por acaso, sugiro que acompanhe esta playlist desde o início. O vídeo inicial está aqui no card. Aos que estão acompanhando essa playlist desde o início, vamos ao que interessa. Partiu FreeCodeCamp! E é isso, galera, finalmente chegamos nos elementos que vão nos fazer preencher o nosso formulário. Detalhe, eu já havia antecipado para vocês, mas o FreeCodeCamp enfatiza. Existem muitos tipos de entradas que você pode criar usando o atributo type. O atributo type é um atributo de input. Todo input eu posso definir o atributo type. Por padrão, se você não colocar esse atributo type, você deixar só o input, por padrão o tipo dele é text. Input type text, que é justamente o que ele está pedindo aqui para a gente. Ele está pedindo para a gente criar um campo de texto para obter a entrada de texto de um usuário, adicionando o atributo type com o valor text. Aí ele vai criar um campo de entrada de texto. Mesmo que a gente não utilize o type, não coloque text, só o fato de termos colocado input, eu não mostrei para vocês na atividade passada, mas deixa eu baixar aqui, porque já é para ele renderizar um input do tipo text. E aqui está ele está aqui, sim. Além desse tipo de input, que é um tipo text comum, a gente pode criar um campo de senha, que é aquele que em vez de aparecer o que eu estou digitando, ficam só aqueles asteriscos. Eu posso definir um botão ou várias outras coisas, inclusive um campo para eu selecionar um arquivo do meu computador. Nós vamos passear ainda por esses vários tipos de input, tá? O ponto é que para fazer essa atividade precisamos definir o primeiro deles, que é o input type text. Lembrem-se de colocar entre as aspas duplas o tipo do input. O meu é um text. Vamos verificar o código. Passou, vamos para o próximo desafio, que é o 38. Essa atividade 38 ela tem um objetivo específico bem legal, que é começar a criar o input de modo que nós possamos interagir com o conteúdo que vai ser dado para ele. Que conteúdo, Gabriel? O usuário vai chegar aqui e vai digitar algo. Por exemplo, se fosse um formulário que pede o nome do usuário, meu nome, Gabriel Gadelha. Beleza, eu digitei aqui, quando eu enviar esse formulário vai ser enviado para este endereço aqui. Neste endereço eu preciso poder pegar o valor que foi digitado nesse campo, mas eu só vou conseguir pegar esse valor se eu definir um nome para esse campo de texto aqui. Vejam o que o FreeCodeCamp fala. Ele fala que para que os dados de um formulário sejam acessados pelo local especificado no atributo action do formulário, é preciso dar ao campo de texto, esse cara aqui, um atributo name e atribuir a ele um valor que represente os dados que estão sendo enviados. Aqui no caso eu botei meu nome, Gabriel Gadelha, então provavelmente o que eu espero que seja digitado nesse campo de entrada de texto é um nome. Então eu colocaria que o name é igual a nome. Quando eu tiver nesse endereço aqui, eu vou procurar um campo de texto chamado nome e vou pegar o valor que foi digitado lá dentro. Se ficou um pouco confuso para você, não se preocupa, porque não é assunto para agora, tá? Agora o que você precisa conhecer é a sintaxe, como é que você vai utilizar esse atributo name. Ele vai entrar dentro da minha tag input. Eu já tenho o atributo type, agora eu vou adicionar também o atributo name. Ele pede então nessa atividade para que a gente adicione o atributo name com esse valor aqui, ó, cat for URL. Então eu tenho o meu input, ele é do tipo text e agora ele tem um name, que foi esse nome que ele me passou, cat for URL. Deixa eu verificar. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio. Esse desafio também nos fala de um outro atributo também colocado ao input, que é bem legal. Vejam que o meu input ele tem um campo de entrada de texto, e esse campo de entrada de texto, por si só, ele não diz nada. Eu posso colocar meu nome, eu posso colocar minha idade, eu posso colocar meu e-mail, meu telefone, eu posso colocar o meu canal do YouTube aqui, Professor Gabriel Gadelha.
não fala nada, ele não informa para o usuário o que deve ser colocado aqui. E uma das formas de fazer isso é utilizando o atributo placeholder. Segundo o FreeCodeCamp, ele é usado para dar às pessoas uma dica sobre o tipo de informação que deve ser inserido em uma entrada, em um input. Dei um exemplo aqui que eu tenho um input do tipo text com placeholder email address. Aqui ele pede para a gente adicionar o atributo placeholder com o valor getPhotoURL. Então eu vou clicar aqui e adicionar um novo atributo placeholder e o valor dele vai ser getPhotoURL. O URL está em maiúsculo, deixa eu colocar igual, porque senão pode dar erro e a gente não vai saber por quê, não é? Agora vejam a alteração que apareceu no meu input. O meu input agora tem exatamente o texto que eu coloquei no meu placeholder. getPhotoURL. Agora o usuário vai ver, vai olhar para esse input e vai saber o que precisa ser colocado aqui dentro, que é o caminho de uma foto de gato, ou getPhotoURL. Deixa eu verificar aqui o código. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio. Aqui, pessoal, no passo 40 ou atividade 40, nós vamos conhecer mais um atributo do input que é bem interessante. Do jeito que eu tenho aqui esse input, eu poderia já ter criado o input e ter um botão para enviar esse formulário aqui. O meu botão, ele vai enviar o que foi digitado aqui dentro desse campo de entrada de texto. Entretanto, do jeito que meu campo foi definido, se o usuário não digitar nada e clicar no botão que eu já poderia ter colocado o botão para enviar esse formulário, o formulário vai ser enviado vazio. E nem todo formulário, nem todo campo de formulário vai poder ser enviado vazio. Para a gente garantir que o usuário não vai enviar um formulário com algum campo vazio, para esse campo específico nós podemos usar um atributo chamado required. Segundo o FreeCodeCamp, ele serve para evitar que um usuário envie o formulário quando as informações necessárias estiverem faltando. Não há necessidade de definir um valor para o atributo required. Em vez disso, apenas adicione a palavra required, que significa em português obrigatório, ao elemento input. Certifique-se de que haja um espaço entre esses atributos e os outros. Ou seja, eu posso colocar o atributo required em qualquer lugar, mas eu não posso colocar, por exemplo, required, escrevi errado. Required aqui colado com type, não vai funcionar. Eu não posso colocar required aqui colado com essas aspas aqui ou colado com esse name, por exemplo, não vai funcionar. O required tem que ser independente, ó. Espaço, required, espaço. E agora sim eu garanti que esse campo é um campo obrigatório. Caso o usuário tentasse enviar esse formulário sem escrever nada aqui dentro, o meu site não enviaria o formulário. Vamos verificar o código. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio, desafio de número 41. E esse desafio é muito bom, pessoal, porque agora sim nós vamos criar um elemento que vai permitir com que a gente interaja com a página web enviando o formulário, por exemplo. Ele fala aqui do elemento ou da tag button para criar um botão clicável. E ele dá um exemplo, button, click here, /button. O nome que vai aparecer dentro do botão é o texto que está escrito aqui entre a tag button e a tag /button. Dessa forma, eu estou criando um botão com o seguinte texto, click here. O que ele nos pede, então, para atividade ou passo 41 é que a gente adicione um elemento button com um texto submit abaixo do elemento input. Vejam que o button ele não é um atributo, ele é uma tag. Então ele tem que ficar aqui abaixo do input. Eu vou criar aqui um button /button e no meio dele eu vou colocar o texto que precisa aparecer. Aqui ele está pedindo para a gente colocar o texto submit. Esse botão que nós criamos, ele não tem nenhum atributo.
Vocês vão aprender daqui a pouco nas próximas atividades quais são os atributos principais da tag button. Aqui, como nós não colocamos nenhum atributo, por padrão, se eu clicar nesse botão, ele vai enviar o meu formulário aqui para o local que foi definido no Action. E agora é importante que a gente veja que o botão foi renderizado aqui do lado direito. Vejam que eu tenho o meu campo de entrada de texto e agora eu tenho um botão chamado Submit. Se eu clicar no botão, ele pede, preencha este campo, porque nós definimos que o campo é required, é um campo obrigatório. Se eu digitar aqui teste e clicar em Submit, agora sim eu fui para a próxima página. Essa aqui era a página seguinte. Thank you. We will review your submitted response and reply if needed. Nós enviamos para esse action que foi definido aqui no início do form. Vamos ver se era isso que ele queria. Vamos verificar nosso código. Era isso. Parabéns, o seu código passa. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio. E esse próximo desafio, galera, ele é muito legal, porque é nele que nós vamos começar a manipular os atributos do botão. Mas como quando começa a ficar bom já é hora de dar tchau, já é hora de dar tchau. Me despeço de vocês, peço para que comentem este vídeo, diga se estão gostando dessa playlist, se está muito cansativo, se vocês acham que eu posso ir mais rápido, comentem que eu vou responder todo mundo. Desejo a vocês um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.